Olá galera, alegria, tudo bem? Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. Sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Estou com uma barba curta e vestindo uma camisa cinza escura com uma estampa, o desenho da máquina do tempo do filme De Volta para o Futuro. É um carro da marca DeLorean e aqui o letreiro do filme escrito em inglês Back to the Future. E estou vestindo por cima uma camisa quadriculada, uma camisa xadrez nas cores marrom e preto. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de silêncio e sons no cinema. Aproveitando a desculpa da máquina do tempo, nós também vamos voltar ao passado, ao início do cinema, quando os filmes não tinham nem cor e nem som. Certo? Fica aí, se ajeita na cadeira, que a aula vai começar. Bom, galerinha, no início desse vídeo, vocês estavam me vendo em cena, sem cor e sem fala. E assim era no início do cinema. Eu já falei aqui a respeito de Charlie Chaplin, que era um ator muito conhecido no mundo inteiro, que trabalhou na época do cinema, dos filmes sem fala. Ele, assim como tantos outros atores e atrizes, utilizavam da comédia física para passar a mensagem que seus filmes queriam. Eles faziam exercícios de teatro, de circo, filmavam, exibiam no telão e fazia um sucesso absurdo. Quem ia ao cinema assistir esses filmes se divertia imensamente. Só que eles também não ficavam o tempo todo em silêncio. Embora os filmes não tivessem fala, a música era um instrumento importantíssimo para ajudar a contar essa história. Ela sublinhava as ações. No início das exibições de filmes nos cinemas, algumas bandas, algumas orquestras tocavam as músicas ao vivo. Os artistas se posicionavam à frente da primeira fileira, numa espécie de fosso, e ali tocavam a trilha sonora daquele filme. Havia também um narrador, uma pessoa responsável por contar para o público o que iria acontecer entre uma cena e outra. E isso, depois de um tempo, avançou para a cartela, aqueles letreiros que aparecem no meio dos filmes explicando uma cena ou de repente uma fala de algum personagem. Um pouco mais à frente, quando chegou a voz, quando as falas começaram a ser exibidas junto com o filme, aquilo causou uma estranheza. Como assim? Vai ter fala no filme? Nossa, isso é normal. Eu, por exemplo, quando era criança, eu ouvia música nos LPs, os long plays, que eram discos pretos de vinil grande, e ali tinham as faixas das músicas, a gente precisava colocar numa vitrola, botar a agulha para ler e a faixa tocava. Só que o disco ele tinha dois lados, então no lado A tinha 5, 6 músicas, eu tinha que virar o disco para tocar o lado B. Aí quando surgiu o CD, o Compact Disc, nossa, que isso? Cabe tudo nesse negocinho, nesse disquinho, não precisa nem trocar de lado. Caramba! Aí veio o MD, o MP3, e hoje a gente armazena música no aparelho de telefonia celular, num pendrive, a gente consegue acessar pela internet, é muito mais fácil. Da mesma forma com os filmes. Quando eu era mais novo, a gente alugava filme. A gente ia até uma locadora de filmes, era ainda fita, VHS, a gente alugava o filme, levava para casa, assistia. Geralmente podia ficar 24 horas com o filme, mas se você alugasse no final de semana, você passava o final de semana inteiro com o filme. Então eu ia lá na sexta e devolvia só na segunda. Aí, nossa, eu assistia aquele filme trocentas vezes. Chamava os amigos, a família, fazia sessão de cinema, até enjoar. E da mesma forma, da fita VHS veio o DVD, depois veio o Blu-ray, e agora estamos aí no streaming, onde a gente consegue baixar filme no celular e assistir em qualquer outro aparelho que tenha suporte para vídeos. Enfim, deixando a minha saudade de lado, vamos voltar ao nosso assunto, que é som e silêncio no cinema. O cinema é uma obra audiovisual. Vocês já pararam para pensar nessa palavra? Audiovisual.
Não é à toa que ela é composta por duas palavras: áudio relacionado ao som e visual relacionado à imagem. E isso se justifica, pois o audiovisual é um meio de comunicação em que há a utilização conjunta de elementos visuais e sonoros, ou seja, que pode ser vista e ouvida ao mesmo tempo. Dentre as mídias audiovisuais, destacam-se a televisão, o cinema e vídeos para a internet. Academia Internacional de Cinema. Muitos aparelhos foram criados com a intenção de captar e reproduzir a voz nos filmes. O primeiro filme considerado falado é um filme de 1927 chamado O Cantor de Jazz. Esse filme utilizava uma técnica chamada Vitaphone, que era um disco grande, assim, um pai do LP, e nele continha algumas falas e alguns trechos de músicas que o diretor pensou em exibir junto ao filme. Então, como funcionava? Esse disco era colocado nesse aparelho e ao mesmo tempo em que se dava o play para exibir o filme, dava o play para tocar o disco no Vitaphone. Então, aqui exibia o filme, aqui rodava o áudio ao mesmo tempo. A sincronia não era muito boa, às vezes dava um problema, agarrava, tinha que voltar o rolo do filme, mas para a época foi um grande avanço. Certamente a melhor descoberta para a captação do áudio foi o microfone. Só que, quando o microfone surgiu, outros problemas surgiram também. Como assim? O microfone ele capta tudo que está ao redor. Tá aí uma folha que de repente vocês aí vão ouvir. Eu volta e meia preciso parar essa gravação. Eu estou gravando na minha casa. Então passa um cachorro, passa o carro do gás, passa o vassoureiro. Eu moro numa rua. Avião. Assim sendo, demorou-se um tempo para que todos no set, as atrizes, os atores, os técnicos, se acostumassem com a utilização do microfone. Outra questão que influenciou diretamente no trabalho dos atores foi a questão da fala. Porque quando os filmes não tinham fala, não tinham texto, não precisava ser nada decorado. Agora, os atores e as atrizes precisavam ler o texto, decorar o texto, entender a intenção e passar isso para a câmera. E foi aí então que começaram a surgir problemas com as vozes dos atores e das atrizes. Algumas vozes eram consideradas estranhas, eram muito finas, eram muito roucas, eram estridentes e às vezes precisavam até de um acompanhamento fonoaudiológico. Eu, por exemplo, eu tenho a língua presa. O meu S é um pouco diferente do S de outras pessoas. Então eu preciso ter um cuidado quando eu estiver gravando uma videoaula para que a minha língua não apareça tanto tempo presa e que não fique... Entendeu? Então uma solução que eles pensaram à época foi de dublar esses atores e essas atrizes. Por exemplo, eu gravava a minha cena aqui inteira, mas não captavam o meu áudio. Depois dublavam, eles chamavam um outro ator, gravava as minhas falas e na hora de exibir, exibia a minha imagem com a voz de outro ator que não tivesse a língua presa. Há um filme muito interessante que conta um pouco essa transição do cinema sem fala para o cinema com fala. Ele chama-se Cantando na Chuva. É um musical maravilhoso, um clássico do cinema mundial. Eu vou mostrar para vocês um pequeno trecho que aborda esse tema que a gente está conversando agora. Assista aí. Atenção, vamos começar? Silêncio! 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 Rodando! Ela tem que falar no microfone. Eu não consigo gravar. Corta! Ah, o que houve, Dexter? Lina, escute, Lina. Você não se lembra? Eu já disse, há um microfone aqui, no arbusto. Sei. Você tem que falar nele. Eu estava falando, não estava, senhorita Dinsmore? Sim, minha querida, mas por favor lembre, timbre sonoro. Pierre, você não devia ter vindo. Pierre, você não devia ter vindo. Sim, querida, está melhor. Espera um momento. Agora, Lina, escute. Aqui está o microfone, bem aqui no arbusto. Sei. Agora fale nele.
O som sai por este cabo até a máquina. Um homem grava num grande e moderno gravador, mas primeiro você tem que falar no microfone, no arbusto. Tente de novo. Céus, que bobagem! Ah, ela vai conseguir. Lina, não fique assim. Estamos nervosos no primeiro dia. Ela vai sair bem. Ah, e por falar nisso, Roscoe, sabe naquela cena em que eu apareço e digo Princesa Imperial da Noite? Eu não gosto dessa fala. Será que eu posso mudá-la e dizer o de sempre? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Claro. Posso? De qualquer forma está bom. Mais um arbusto! Atenção! De novo. Silêncio! Silêncio! Rodando! Oh, Pierre, você não devia ter vindo aqui. Corta! Lina, estamos perdendo o final das palavras. Você tem que falar no microfone. Teremos que pensar em outra coisa. O que está fazendo? Você está sendo presa ao som, querida. O quê? Senhorita Lamont, cuidado com as dentais. Deitei e aquele... Ah, Estão todos implicando comigo. Atenção, Lina. Agora olhe bem para essa flor, tá? O microfone está aí dentro. Achou? Agora o som vai entrar nele, vai passar por este fio até o gravador e vai pegar tudo o que você disser. Agora vamos ver como é que funciona, Lina. Atenção, silêncio! Silêncio! Rodando! Oh, Pierre, você não devia ter vindo. Você está se arriscando. Oh. Que barulho é esse? O microfone está captando a batida cardíaca. Interessante. Corta! Isso mesmo. Eu acho que vai funcionar. Agora não esqueça, Lina. O microfone está no seu ombro. O que você disser entrará nele pelo fio até o gravador. E por favor, Lina, fale no microfone. Sim. E não faça nenhum movimento brusco para não desligá-lo. Muito bem, vamos. Silêncio. Silêncio! Silêncio! Rodando. Oh, Pierre, você não devia ter vindo. O que este fio está fazendo aqui? É perigoso! Ai, mamãe! Viram só como tudo que é novo causa uma estranheza? Hoje, o som é tão importante quanto a imagem para qualquer filme. Tanto que as salas de cinema são projetadas para que você entre no filme, né? Nas caixas de som, elas ficam coladas assim na arquibancada, na plateia, no público. Então é uma sensação de imersão, de você realmente entrar naquela história. O som é muito importante. Por exemplo, filmes de ação, tiroteio, quebra-quebra, até os filmes de amor, né? Filme de romance, coloca uma trilha e tal. Mas eu queria mesmo chamar a atenção para os filmes de terror. Se vocês repararem, um filme de terror, sempre que vai acontecer alguma coisa, o clima fica mais pesado, de repente a cena mais escura, as falas são sussurradas, em silêncio, e fica tocando uma música que te seduz, que te leva para o clima daquela cena, para quando você estiver bem hipnotizado, pá! Te dá um susto. Eu te assustei? Se isso aconteceu, te peço 1000 desculpas, mas isso fazia parte do processo. Como assim? Se você voltar esse vídeo e assistir a essa cena que eu acabei de fazer sem o som, é capaz de você rir da minha cara, das expressões, da forma que eu estava aqui. Por quê? Porque nesse tipo de cena, o áudio, ok, juntamente com a interpretação do ator ou da atriz, mas o áudio te leva, ele te controla, ele te mostra para onde você tem que ir. Você não consegue ouvir fala, você só vê uma pessoa na tela e aquele som te carregando. Tente fazer isso. Volta esse vídeo aí e você vai rir muito da minha cara. Peço desculpa mais uma vez se eu te assustei, mas vamos seguindo. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido.
que vocês tenham entendido um pouco a importância do som, da música, da trilha sonora no cinema. Fiquem bem, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Beijo. Tchau, tchau.